eu quero compartilhar com você sobre a vitória sobre o desânimo e o cansaço. Você sabe, por muitas vezes nós nos encontramos desanimados, cansados diante de circunstâncias. Por muitas vezes nós pensamos em desistir de sonhos, de projetos, de alvos, daquilo que um dia o Senhor falou com você, daquilo que um dia você percebeu que era a voz de Deus, mas porque os dias foram se passando, meses vieram, e às vezes até anos, e as coisas não aconteceram. Isso muitas vezes nos leva a ficar desanimados, nos leva a ficarmos cansados, e por causa disso deixamos de sonhar. Então, um dos desafios que todos nós teremos de vencer em nossa vida é o dia em que o desânimo bate na nossa porta. Eu, como pastor, eu também tenho dias que esse cansaço, esse desânimo, ele vem. Mas você sabe, como homens de Deus, nós precisamos de dar a resposta correta. Você como homem, você como mulher, que é cheia do Espírito, que tem o Espírito que habita em você, você precisa de dar a resposta certa. Então, quando eu falo de desânimo, eu estou me referindo, então, àquela sensação de prostração, que tira todo o prazer da vida. Você já chegou em um dia que você deixou de ser feliz? O prazer de viver saiu da sua vida? Pode ser que um ou outro aqui hoje esteja passando por isso. E você talvez não esteja passando, pense, pastor, então essa palavra não é para mim, eu não estou passando. Mas presta atenção, ouça essa palavra, que pode ser que esse dia chegue na sua vida. E o dia que ele chegar, você precisa dar a resposta correta. Nós precisamos de dar a resposta correta para Deus. Então as coisas continuam, às vezes acontecendo ao nosso redor, mas você simplesmente se torna indiferente a tudo. Ontem nós tivemos aqui uma grande noite, uma noite muito abençoada. Quem estava aqui na noite, casais? Foi bom ou não foi, irmãos? Muita presença de Deus, muita unção, a palavra foi liberada, muita oração, mas também muita alegria, muita diversão no nosso meio. Isso é muito bom. Mas você sabe que tem pessoas que vê tudo isso passando, ao derredor dela, mas ela fica indiferente. Casais da nossa igreja que não estavam aqui ontem, perdeu. Mas pode ser que você não veio porque você está vivendo esses dias de indiferença com as coisas que estão acontecendo. Irmãos, o que está acontecendo aqui em Fortaleza, na Igreja Mineira de Fortaleza, é um grande avivamento. Amém. É um grande, por onde quer que eu vá, que os irmãos têm ido, a gente vai lá em Goiânia e eles falam o que está acontecendo lá em Fortaleza, o que vocês estão fazendo. Você sabe, nós que estamos no meio, corremos o risco de nos tornarmos indiferentes com aquilo que está acontecendo, por causa de situações de desânimo. Mas hoje eu quero te desafiar a abrir os seus olhos espirituais e perceber aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Essa semana eu fui em São Paulo, em uma reunião com o pastor Wilson, e lá 3 dias eu vivo com ele. E ele mesmo, lá de São Paulo, o pessoal de São Paulo está ouvindo falar o que está acontecendo aqui no nosso meio. E eles ficam impressionados. Mas e você que é daqui? Você tem estado impressionado com aquilo que Deus tem feito? Você tem estado alegre com aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio? Você tem percebido os milagres de Deus no nosso meio? Irmãos, todo dia nós temos
meio. Esse testemunho da Jéssica e do Henrique é um de vários que tem acontecido no nosso meio. Deixa eu te falar, isso é só o começo daquilo que Deus tem para nós. É só o começo daquilo que vai acontecer na sua vida. Agora, no dia do desânimo, e no dia do cansaço, você precisa de dar a resposta certa. Sabe, o desânimo, ele vem quando as batalhas se tornam mais longas do que esperávamos. Tem batalha que vem e fica por um tempo. Tem coisas que você pensou que iria vencer rapidamente, que bastava uma oração, bastava você pedir o pastor para orar para você e tudo iria resolver, mas não, aquele problema continua. Irmãos, tem batalhas que vão demorar dias, semanas, meses e até mesmo anos. Tomara que não, mas isso pode acontecer. E nós temos na palavra de Deus vários exemplos de grandes homens de Deus que passou por lutas por muitos anos, até que a resposta, que a vitória veio até eles. Mas veio por quê? Porque deram a resposta correta. Diante da tribulação, diante da batalha, diante da luta, eles permaneceram na posição da bênção. Permaneceram crendo, permaneceram declarando aquilo que eles são em Deus, em Cristo Jesus. Você não deve declarar aquilo que você tem visto com seus olhos naturais. Você deve declarar sobre você aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. E a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E sobre você mal nenhum pode. Que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Uma coisa é sermos vencedores, outra coisa deles é sermos mais do que vencedores. Diga, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus está abrindo portas de bênçãos nesses dias na sua vida. Declare a vitória. Declare a verdade da palavra sobre a sua vida. Sabe, as dificuldades às vezes parecem demasiadamente grandes. Você tem se esforçado, mas parece que nada acontece. Se esse é o seu momento que você está vivendo, no final nós vamos orar e as cadeias vão cair por terra. Você vai sair daqui abençoado. Esse dia mal chegou ao fim. Vai passar. Talvez você, mulher, tenha crido por um filho por anos a fio e ainda não ficou grávida. Se é o seu caso, você precisa crer. Hoje é o dia do milagre. O seu filho está a caminho. Talvez você tenha lutado pelo seu casamento, mas as coisas parecem que estão do mesmo jeito. Eu sei que tem irmãos aqui que oram para que o seu esposo esteja aqui. Irmão, deixa eu te falar, continua dando a resposta certa, continue orando, porque o seu esposo está a caminho. Daqui a pouco você vai ver aqui, daqui a pouco você vai ver ele servindo, você vai ver ele prostrado diante do Senhor, porque é promessa de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode ser que você, mãe, por muito tempo orou para que o seu filho estivesse aqui, e parece que cada dia que passa ele está mais envolvido com coisas que não são de Deus. Deixa eu te falar, o seu filho vai vir neste lugar, vai estar na presença do Senhor e nada poderá contra ele. O seu filho é abençoado de Deus. Não desista. Talvez você tenha esperado por aquela promoção por tanto tempo, nem para passar naquele concurso, tem querido pela libertação daquele vício, tem lutado por anos com uma enfermidade. Continue dando a resposta certa. Continue declarando: eu sou sarado, eu sou curado. Jesus levou na cruz todas as minhas enfermidades.
o Senhor me dá uma inteligência espiritual e eu serei promovido no meu trabalho, eu vou passar no concurso, tudo que eu colocar nas mãos, serei bem-sucedido, serei abençoado. Lembra da palavra da semana passada? Tudo que nós colocamos nas mãos é abençoado. Coloca a mão no seu vizinho, diga: eu te abençoo, em nome de Jesus. Há poder nisso, irmãos. Quando você faz isso, o poder é liberado. Pastor, mas eu estou aqui numa condição tão precária. Pastor, eu pequei essa semana. Pastor, eu errei. Mas não tem nada a ver com o que você fez. Tem tudo a ver com o que Jesus já fez na cruz do Calvário. Quando você põe as mãos e diga: seja abençoado, não é no meu nome, é em nome de Jesus. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não desista. Aqueles que esperam por um casamento, e muitos estão cansados de tanta espera. Deixa eu te falar, se o seu casamento ainda não chegou, continue dando a resposta. O Senhor trará o seu ungido, a sua ungida. Não desista. É promessa de Deus que você tenha um esposo, que você tenha uma esposa, que você tenha filhos e tenha uma família muito abençoada. Diga aleluia. Pode ser que hoje você tenha que estar aqui sofrendo muito. E pela fadiga da batalha, o resultado tem sido desânimo e cansaço de alma. Quero confessar para os irmãos, essa semana eu fui para São Paulo. Domingo passado, acabou o culto, eu fui para lá. Estava cansado, desanimado com algumas situações. Mas eu falei: Senhor, eu preciso ser renovado. Irmãos, Deus me levou para São Paulo para ouvir uma palavra que eu precisava de ouvir. Sabe, quando você dá a resposta, Deus te envia para o lugar correto. Ele te coloca com as coisas, Ele te dá conexões para que você receba aquilo que você precisa. Sabe, quando você dá a resposta certa, só que você está sentado aí. Às vezes o que você precisava é estar do lado dessa pessoa que está aí do seu lado. Só que você está aí do lado, você recebe bênção de Deus. Sabe, irmãos, Paulo diz para não nos cansarmos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Isso está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, de fazer a coisa certa. Não nos cansemos, João, de fazer a coisa certa, fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Tem líder de célula que chega um momento que ele cansa e ele quer entregar. Mas Paulo está dizendo aqui: não canse de fazer o bem, continue com a sua célula, continue compartilhando a palavra toda semana, continue orando para aqueles que estão ali, continue levantando as mãos, declarando que aquela célula é abençoada, vai crescer, vai multiplicar, vai frutificar, vai gerar novos líderes, vai gerar novos anfitriões. Continue fazendo o bem dentro da sua casa. Pode ser que você está cansado pelas situações, pelas lutas, mas Paulo diz: continue fazendo bem. Se o seu esposo tem te feito mal, continue fazendo bem para ele. Se a sua esposa tem feito mal, continue fazendo bem para ela. Temos que fazer como Cristo fez a nós, irmãos. Nós não merecíamos nada, pelo contrário, nós éramos inimigos de Deus. E mesmo assim, o Senhor enviou seu Filho Jesus. Ele fez o bem em nosso favor. Que nós possamos fazer o bem uns aos outros. Ah, pastor, mas o irmãozinho tem feito mal para mim, o irmãozinho tem me perseguido. Ah, pastor, aquele líder tem me perseguido. Se isso é verdade, continue fazendo o bem. Faça a sua parte, que no momento certo você vai colher. Diga aleluia. Sabe, você tem feito a coisa certa, mas não tem visto os resultados certos. Passamos por isso. Parece que tudo aquilo que fazemos não faz nenhuma diferença. Tem dias que parece que não faz nenhuma diferença. Fazemos as coisas e parece, só parece que não está acontecendo nada. Mas todas as vezes que você faz o bem,
a resposta de Deus em seu favor vai ser muitas vezes mais aquilo que você fez. Você vai colher muito mais do que você tem feito. Então continue fazendo bem. Mas o Senhor então nos diz aqui, não se canse. Você vai colher. Eu quero nessa noite encorajá-lo, para que você continue crendo, para que você receba a palavra de Deus. E o seu tempo de colheita, ele está chegando. Você precisa de crer, não está chegando. Irmãos, toda manhã você deve levantar, certo de que aquele dia é o seu dia. Qual é o seu sonho? O que você tem buscado nesses dias? O que você tem sonhado? Amanhã de manhã, na hora que você levantar, erga os seus olhos aos céus e diga: Senhor, hoje é o dia que o Senhor fez para mim, então hoje eu vou receber a minha bênção. Pastor, mas eu já faço isso por muito tempo e até hoje nada. Continue a cada manhã. Hoje é o dia da minha bênção. Deixa eu te falar, a sua bênção está mais perto do que você imagina. Por mais que parece que não está acontecendo nada, por mais que parece que está mais longe, que está mais perto da bênção, Deus pode transformar o caos em bênção no estalar de Deus. Deus pode mudar tudo, sabe? Não permita que pensamentos negativos o removam da sua posição. Às vezes os pensamentos ruins vêm e você está aqui na posição da bênção. Você continua orando, você continua crendo, você continua declarando, mas às vezes tem irmãos que deixam esse pensamento ruim entrar, e quando entra, ele sai da posição da bênção. Não permita isso. Continue no propósito de Deus para a sua vida. Deus tem grandes coisas para você nesses dias. Deus tem grandes coisas para a sua família, para o seu projeto, para o seu sonho. Deus tem grandes coisas que está preparado. Então permaneça. A pastora Luiz pregou há pouco tempo atrás uma palavra muito importante, e ele disse que às vezes nós focamos o ataque do inimigo, e o inimigo só ataca aquele que Deus já liberou a bênção para ele. Porque primeiro Deus libera a bênção, aí Satanás vê as bênçãos chegando, ele envia os demônios para resistir à bênção. E aí nós, em vez de focarmos na bênção, nós focamos no problema. Esquecemos que Deus já liberou a bênção. Então, no dia que você tiver mais luta, é sinal de que Deus liberou muitas bênçãos para você. Então olha para aquilo que já foi liberado, porque vai chegar. Vai chegar um momento que aquilo que está no mundo espiritual vai se tornar palpável. Você vai poder pegar na chave da sua casa própria. Você vai poder pegar na chave do seu carro próprio. Você vai poder entrar no seu carro abençoado, cheiroso de novinho, e dizer: o Senhor me deu a vitória. Vai chegar um dia que você vai entrar ali vestido de noiva, eu vou estar aqui te esperando para fazer o seu casamento, e você vai dizer: o Senhor me abençoou, o meu dia chegou, eu sou bem-aventurado. Vai chegar aquele dia que você vai emitir o bilhete daquela viagem dos sonhos. As férias dos meus sonhos está chegando. Eu vou lá para aquele lugar, lá para Paris, lá não sei para onde você quiser. Deus tem liberado bênçãos para nós, irmãos. Diga: eu creio. Diga: eu vou permanecer na posição da bênção. Há alguns que dizem: já cansei de esperar por esse milagre. Estou desanimado demais para buscar essa bênção depois de todo esse tempo. Todos os jejuns que eu já fiz e nada acontece. Pois é, a sua bênção está chegando. Não desista. Não
desista. Toda promessa de Deus para a sua vida vai se cumprir. Se é promessa, vai se cumprir. Sabe, se você permitir que esses pensamentos enchem a sua mente, você se tornará ainda mais desanimado, cansado, desencorajado. Eu sempre falo, existem irmãos galinha, só fica a cabeça baixa. E aí, irmão, pastor, você está bem? Vive reclamando. Seja irmão águia, levanta a mão, levanta os olhos para o céu. Olha para cima, não, eu sou o Senhor, eu sou filho amado, eu sou abençoado. Pode ser que você mesmo me falou que eu sou derrotado, mas essa não é a verdade do céu. A verdade do céu é que em Cristo Jesus eu posso sim todas as coisas, nada poderá me impedir. Maior é o Senhor que está em mim do que aquele que está no mundo. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu estou na posição da bênção. Olha para mim, agora você está na posição da bênção. Agora mesmo tem legião de anjos trabalhando em seu favor. Nós não conseguimos ver, mas o mundo espiritual está se movendo para que você seja abençoado. E aquilo que você fala em fé, pastor, o que eu tenho que fazer para definitivamente receber? Ter fé e falar com fé, com convicção. Eu declaro, é assim que vai ser. Diga aleluia. Hoje você participa comigo. Deixa o pregador motivar. Sabe, isso é o que Davi estava também enfrentando. Davi passou por um momento terrível. E não foram dias, foram anos. Lá em 1 Samuel 30, ele estava fazendo a coisa certa, mas os resultados ruins veio sobre ele. Coisas terríveis aconteceram. Você conhece a história de Davi, o profeta Samuel chegou, e ungiu ele, disse que ele seria rei. Mas, irmãos, ele tinha nessa época 17 anos, em torno de 17 anos, quando ele recebeu a profecia. Mas os dias se passaram, semanas se passaram, meses se passaram, 13 anos se passaram, e nada da promessa de Deus se cumpriu na vida de Davi. Por 13 anos, Davi ficou com a dúvida, ou com a voz do diabo todos os dias: você não vai ser rei, nada. Porque cada vez que ele dava a resposta certa, o inimigo atacava mais, e parece que ele estava muito mais longe do que antes, mas ele permaneceu na posição da bênção. Você sabe, pelo dia que eu fui, o Espírito Santo falou comigo: você vai ser pastor. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas como diz o pastor Luiz, quando a gente fica velho, a gente tem o direito de repetir. O Espírito Santo falou comigo, eu na minha inexperiência saí correndo para o trabalho para pedir conta. Pedi conta do meu trabalho e fui lá para o pastor: pastor, eu vou ser pastor. Deus falou: estou aqui. A primeira coisa que ele falou: mas escuta aqui, você acha que eu tenho dinheiro para pagar um salário para você? Eu ganhava muito bem na época. Falei: não, eu estou aqui porque Deus mandou, não foi por causa do salário não. Mas, irmãos, eu que achava que ia ser naqueles dias, para mim, foram longos 15 anos para eu ser ordenado a pastor. E nesses 15 anos, acredite, eu passei todo tipo de provação para eu dar uma resposta errada e desistir do propósito de Deus. Pode ser que você esteja aí calculando promessas de Deus para você. Quantos anos tem essa promessa e ela não se cumpriu ainda? Deixa eu te falar, está chegando. Fique em paz, está chegando, continue crendo, continue na posição. E aqui Davi, cerca de 13 anos tinham se passado, Davi ainda estava perambulando no deserto sem destino certo. Um dia, Davi e seus 600 homens, você conhece os valentes de Davi, antes de serem valentes, eram homens amargurados, desajustados, cheios de problema. Davi tinha uma igreja,
podemos dizer assim, problemática. Eram 600 homens que foram rejeitados pela população. E aí, ele vai para uma batalha. E quando eles voltam dessa batalha, eles voltam para a cidade, chegam lá, outro exército inimigo tinha vindo, tinha destruído tudo, tinha levado todos os bens e a esposa de todos, inclusive a de Davi. Tinha levado tudo. Essa é uma cena terrível, é um momento terrível que pode trazer desânimo a qualquer líder, a qualquer pessoa, a qualquer pai de família. Eles perderam tudo. Vamos ler, está lá em 1 Samuel 15, versículo 1 em diante. Olha o que diz. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e a esta, ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e eira queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Foi um dia terrível. Perderam tudo. E aqui diz que eles choraram até não ter mais força. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou. Quando nós ficamos angustiados, aquele dia que o coração aperta e bate uma angústia terrível, e você começa a chorar, às vezes você nem sabe porquê, mas você está chorando, está angustiado, o coração está apertado, pois o povo falava que apedrejava, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Você sabe, eu não estou dizendo aqui que nós somos proibidos de ficarmos cansados, né? Às vezes com essa angústia, ela, vez ou outra, ela vem, mas quando vier, é a resposta correta. Davi chorou, Davi ficou prostrado por um momento, mas rapidamente, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. O dia da angústia, o dia do cansaço, rapidamente, meu irmão, se reanime no Senhor, se volte para o Senhor e diga: Senhor, os fatos são todos contra mim, mas em Ti eu sou mais do que vencedor. Em Ti a vitória é minha. Senhor, em Ti essa enfermidade não vai prevalecer. Senhor, em Ti esse casamento que hoje não está bom não vai prevalecer, porque o meu casamento é abençoado. Senhor, em Ti os meus filhos vão receber. Eu não aceito os fatos. Por muitas vezes nós nos desanimamos por causa do recurso financeiro. Falta de dinheiro é um problema sério para o homem. Mulher parece que não fica tão preocupada, mas o homem, você quer ver eu com dor de cabeça, eu tenho falta de dinheiro em casa. Eu já falei para Deus: Deus, eu não quero ficar pobre mais. Quero ser rico todo dia. Porque é muito difícil para o homem, porque cabe a nós, homens, sacerdotes do lar, levar o sustento para casa. Mas tem dia que falta. É o dia da angústia, é o dia do cansaço, do desânimo. Mas nesse dia, irmão, se está acontecendo com você hoje, nesse momento, agora, você vai declarar: Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é o Jeová Jireh, e o Senhor pode prover todas as minhas necessidades. Eu tomo posse agora mesmo. Amém. Fala, creia, mas não fica fazendo contas naturais, não. Creia, Deus é poderoso para fazer muito mais que você pedir. Então não fico fazendo contas naturais. Mas o meu salário é só isso, aquilo, aquilo. Não, eu vou pedir, porque Ele
Ele pode me dar. Diga amém. Então Davi ainda não era rei, embora Deus tivesse prometido a ele, através do profeta Samuel, que ele seria. Mas as circunstâncias estavam fazendo parecer que essa promessa poderia demorar muito mais. Você sabe? E aqui diz que os 600 homens que estavam com Davi quis matá-lo. Porque ele sendo líder, ele não fez de acordo com os 600 como deveria fazer. Nós que somos líderes na casa de Deus, às vezes nós também corremos esse risco. Às vezes nós planejamos algo, mas não acontece como deveria, e as pessoas ficam culpando o líder. É por causa do líder. Sabe, você que é líder na casa de Deus, vai ter dia que vai bater isso aqui, mas continue dando a resposta certa, continue fazendo bem. Então, pastor, o que produz o desânimo? Aqui no versículo 4 a 6, nós vemos o tipo de atitude que vai produzir o desânimo. São 3 coisas. Primeiro, reação de desespero. No versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Esta é provavelmente a resposta mais comum na crise, desespero. Quantas vezes já não bateu desespero na sua vida? Por causa de situações, de coisas que não deveriam acontecer, mas aconteceram. Então aqui diz que Davi chorou com seus homens, até não terem mais forças. É absolutamente normal chorar, ainda mais em situações difíceis. Mas não podemos nos deixar sobrecarregar pelo desespero. O desespero nos leva a fazer coisas que não deveríamos fazer. Uma vez eu fui fazer o velório de uma criança. Uma criança, devia ter uns 8 anos, morreu com câncer. Filho de irmão da igreja. Eu era pastor dele. E eu cheguei naquele velório, meu Deus do céu, o que eu falo no velório com isso? Eu, que era o pastor, não era o pai da criança, eu fiquei em desespero. E agora, o que eu faço? O que eu falo? Orei. E na hora que eu fui falar, comecei a falar, que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas. O tio da criança começou a gritar: se esse Deus seu não existe, faz essa criança levantar agora, desesperado, batendo, nervoso. E o pai da criança, cheio do Espírito de Deus, pegou a palavra e falou para o seu irmão: calma, meu irmão, o meu filho está nos braços do Senhor. Ele deu a resposta certa no momento terrível. Você sabe, faz toda a diferença você dar a resposta correta nesses momentos difíceis. Pode ser que o seu milagre, a porta aberta, depende exatamente do momento mais crítico na sua vida, do momento mais difícil, Henrique. No dia que o dinheiro não dá para pagar as contas, você resolve: hoje eu vou entregar o dízimo. Isso é uma resposta de quem tem fé e que crê no Deus que serve. E foi o que aconteceu com vocês. No momento crítico, porque falando a respeito de dízimo, o que os irmãos pensam? Não, no dia, quando eu tenho pouco, se não está dando, eu não posso entregar o dízimo, eu só vou entregar quando estiver sobrando. Se você é infiel no pouco, você vai ser infiel no muito. E aí, serve para qualquer área da sua vida. Então, no momento de crise, dê a resposta certa. Dê a resposta certa para o Senhor. Se volte para Ele. Declare as verdades dele para a sua vida. E você vai ver o milagre acontecendo em nome de Jesus. Amém. Segunda coisa, que pode levar a você a ficar no desânimo: procurar alguém para culpar. No versículo 6 aqui, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Irmão, olha para mim, algo muito sério. Todas as vezes que você estiver enfrentando um problema, o problema não está fora, o
o problema está dentro. Todas as vezes que você estiver enfrentando uma crise, o problema está dentro de você e não fora. Não coloque culpa nos outros. Se volte para dentro. Veja o que foi feito de errado ou o que precisa ser feito de correto para que as coisas mudem. Sabe, no casamento sempre é o dedinho apontando. Não, você que é o culpado da crise. Não é você, não é você. E vira aquela guerra, aquela briga. Se todos os casamentos, se você no seu casamento dizer quando tiver uma crise, não, eu sou o problema, está resolvido o problema, acabou. Porque mesmo que não seja você, você vai sofrer o dano para que o seu casamento seja abençoado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Não culpe. Aqui é missionário, é todo culto do Davi, é culto do nosso líder. Ele deveria ter planejado melhor suas ações. Terceiro, encher-se de raiva e amargura. Versículo 6, Davi se angustiou, pois o povo falava que era planejado, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de seus filhos. A amargura pode te levar até a morte natural. A amargura pode trazer doenças do seu corpo. No encontro, no momento da cura, da alma, da libertação, o que mais se tem de problema é pessoas amarguradas, pessoas ressentidas, se ressente com o patrão, se ressente com o cônjuge, se ressente com os pais, se ressente com os filhos, se ressente com o irmãozinho. Isso vai gerando coisas terríveis, e aí o desânimo bate na porta do seu coração. E daqui a pouco você já não tem mais alegria de viver, não tem mais alegria de fazer as coisas, não tem mais prazer em fazer parte dos filhos de Deus. Sabe, que você possa nessa noite lançar fora todo o mal. Por muitos anos, então, os irmãos de Davi olharam com desprezo para ele. Ele poderia ter se enchido de rancor, de tristeza. Os próprios irmãos de Davi não davam confiança para ele. Nem os próprios valentes de Davi nem quiseram apedrejar em nenhum momento. Tudo estava contra Davi. Parece que a profecia não ia se cumprir. Já tinha se passado tanto tempo. Mas mesmo assim, ele continuava fazendo o bem. Tem quanto tempo que a promessa foi liberada sobre você e ela ainda não chegou? Faça como Davi, continue fazendo o bem. Ele cultivava uma atitude de fé e louvor em vez de amargura e ressentimento. Para de abrir a sua boca para falar palavras de morte, palavras de maldição. Para ele não tem mais jeito, para ele não dá, pastor, ele é um incircunciso, ela é uma rixosa, não dá, não vai dar certo, não consigo, não posso, não dou conta. Para com isso e continue fazendo bem. Continue erguendo as mãos. Pastor, meu patrão, todo mês ele acha um jeito de tirar um pouco do meu salário. Continue fazendo bem. Lembra da palavra da semana passada? Enriqueça o seu patrão com o seu serviço, porque Deus irá te abençoar de uma forma poderosa. E no momento certo, o Senhor vai te abençoar. Muitas vezes Davi, ele tocou sua arma para que Saul se sentisse aliviado da opressão maligna. Mesmo Saul querendo matá-lo, Davi lá tocava. Que coisa! Imagina alguém querendo te matar. Aí ele fica perturbado à noite, não consegue dormir, fica lá, processo. Aí você fala, não, eu vou pegar minha viola e vou lá cantar louvores para que ele possa dormir em paz, meu inimigo, aquele que quer me matar. É o que nós lemos, continue fazendo o bem. Se você fizer isso, você vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Ah, mas o fulano que passou por aqui fez muito mal e agora ele está querendo voltar. Glória a Deus, volta. Nós vamos fazer o bem para esse irmãozinho. Você sabe,
Algumas pessoas que quiseram falar mal dos pastores antigos para mim. Não aceitei. Sabe por quê? Nós temos que fazer é o bem. É o bem. Você lembra que eu trouxe aqui que eu falei que ele iria desfrutar dos melhores dias a partir de agora, porque ele deu o tempo dele aqui, e é isso que eu creio. Vai desfrutar do melhor. Esses dias eu liguei para ele e ele não entendeu. Depois de 3 dias ele me ligou, pastor. Eu não tinha entendido que eu estava na Serra da Mesa pescando. Que beleza, que glória. Continue fazendo bem, que Deus vai te abençoar. Em vez de falar mal do seu vizinho, levanta as mãos e abençoa ele. Em vez de falar mal do seu irmãozinho, levanta as mãos e abençoa ele. Em vez de falar mal do pastor que nos fala, levante a mão e abençoa ele no nome de Jesus. Diga amém. Então ele poderia ter se sentido frustrado. Ele estava fazendo bem, mas recebeu o mal como resposta. Ele poderia ficar facilmente desencorajado, desanimado, mas ele continuou apenas louvando o Senhor. Sabe, no dia da dor, em vez de você reclamar, murmurar, louve o Senhor. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Sofrendo, louve. Irmãos, invade mesmo. Invade o céu e destrói o inferno. Você quer ver o diabo dando chifrada no outro, demônios dando chifrada no outro? É você estar passando por uma luta, mas mesmo assim você está louvando. Eu lembro lá tão distante, muitos anos atrás, bem no início da minha conversão, muitos anos mesmo, acho que eu nem conhecia ainda a minha esposa. Uma irmã foi para o culto de quinta-feira que nós tínhamos lá. E aí o filho dela ia buscar ela de bicicleta. E nesse tempo só eu, o pastor e um outro irmão que tinha carro lá na igreja. E aí, irmão Aurânio, lembro até hoje o nome dele. A irmãzinha sentou lá na garupa, tinha garupa antigamente de bicicleta, né? Sentou de ladinho, né? Você lembra dessa bicicleta de garupinha? E lá vai o Aurânio descendo a praça da feira. Essa irmã colocou o pé do raio. Tá! E eles são correndo por a igreja. Posso ajudar, pastor? Não, volta, me ajuda, pastor. Me ajuda, pega o carro. Irmãos, eu cheguei lá. Aqui, ó, essa parte dela estava pendurada no corpo. Você sabe o que ela estava? Escorrendo lágrimas e louvando ao Senhor. Aquele dia me deu um nó na minha cabeça. Falei, como que é isso? Esse tanto de dor que a semana sentiu, ela louvava dentro do carro, uma presença de Deus poderosa dentro do carro. Isso faz toda a diferença na hora da crise. Para você não entrar nessa fadiga, nesse cansaço, nesse desânimo. Na hora mais difícil, louve. Pastor, eu não sei louvar. Você sabe, eu estou bem com minha avó, não está louvando. Mas abra sua boca, glorifique o nome do Senhor. Tu és o meu Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o El Shaddai, Tu és o meu Paizinho querido, Tu és o Príncipe da Paz, Tu és o meu conselheiro, Tu és o meu Deus forte, em que confio. O Senhor é minha rocha, o meu rochedo, o Senhor é o meu socorro, bem presente na hora da vida. Começa a falar do Senhor, começa a glorificá-lo, e você verá as bênçãos de Deus na sua vida. Reanime-se. Estou terminando. O Senhor, Davi estava deprimido e desencorajado por um momento. Eu penso que ele estava tentando dizer para o Senhor: esse é o fim da linha, estou cansado, eu tenho feito a coisa certa por anos, Senhor, e nada acontece. Você sabe, ele poderia ter desistido e esse seria o fim da história. Mas não, ele resolveu continuar crendo. Você quer ir diante do Senhor com todos os propósitos e promessas dele cumpridos na sua vida, ou você quer ir de um jeito que daqueles que desistiram?
Qual é o sonho que você parou de sonhar? Hoje é dia de você voltar a sonhar comigo. Ah, pastor, eu tinha um sonho de me formar em tal área, mas eu desisti porque não tenho condição, não dá certo. Volte a sonhar. Ah, pastor, eu tinha um sonho de ser um empresário, mas não consegui. Volte a sonhar e declare que a vitória é sua em nome de Jesus. As portas irão se abrir na sua vida.